muito feliz por estar aqui com os irmãos. Privilégio dobrado poder viver. Eu estou vendo algumas pessoas de pé. Se vocês quiserem se sentar, tem lugares aqui, viu? Para ficar mais confortável. E fico feliz pela vida do Felipe. Eu tinha que falar isso aqui na congregação, Felipe. Felipe sofreu um acidente automobilístico há mais ou menos uns 10 dias atrás. E o carro tombou, ficou com as rodas para cima. E Deus fez com que ele saísse ileso daquela situação. Algumas escoriações, mas para o que poderia ser. E a gente percebe a graça de Deus em movimentos tão simples que a gente não governa. Esse é complexo. É o segundo acidente de automóvel que Felipe tem em menos de 5 anos. Né, Felipe? 5 anos. Mas em nome de Jesus nós já quebramos essa saga dos 5. Não vai ter mais, para a glória de Deus. E assim, a gente fica feliz pela vida de Ângela, sua família. E um livramento extraordinário, irmãos, poder dizer que Deus poupa. A gente nem vê essas coisas acontecerem, né, Felipe? Então a gente louva a Deus pela vida do Felipe, por ele estar aqui entre nós. Tem sido difícil esses dias, perdas, não é? Algumas pessoas perderam familiares. Outros ainda estão vivendo dilemas de enfermidades, de decretos de enfermidades que têm levado as famílias a um certo desequilíbrio, né? Orando a Deus, pedindo que Deus faça algo. Pode ser que você que esteja em casa aí, esteja vivendo uma experiência dessa, uma experiência desesperadora. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite. Deus é o nosso lugar de esperança. É onde a gente pode descansar. Porque Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus do triunfo. Ele é o Deus absoluto. Quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, nós confiamos porque sabemos em quem temos crido. Estamos certos que é poderoso para guardar a nossa vida, para guardar o nosso tesouro até o dia final. Diga amém para essa palavra. A gente não está fazendo uma aliança com seres humanos, com empresas estatais, com empregos garantidos, com confissões de amor familiar que diz nunca te deixarei. Não, nós estamos fazendo uma aliança com um Deus que disse que nunca nos deixará, nem nos desamparará. Você pode dar um brado de vitória dizendo glória a Deus. É isso que motiva o nosso coração. Nós somos firmados, a nossa aliança está firmada no caráter do Deus que não mente. Ele diz, eu não sou homem para que minto. Aleluia. A gente tem alegria por confiar no Senhor. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem sido real. Você tem dito, pastor Mel, mas eu tenho orado há muito tempo para que Deus faça algo, dê uma vitória, libere uma bênção nessa área da minha vida. São mais de 12 anos orando, 13 anos orando, 15 anos orando, alguns dizem 2 anos, outros dizem 2 meses, já estão desesperados. Irmãos, deixa eu dar uma palavra para os irmãos. Não tem magia na oração. O que existe é uma didática. O que existe é uma pedagogia, uma forma ímpar de Deus trabalhar e aquilo que Ele vai trazer como elemento pedagógico. Enquanto a gente ora, possa ser que a situação não melhore, mas a gente melhora, diga amém. Por que a gente melhora? Porque a gente diminui e Ele cresce. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu tive um problema, que era um espinho na carne, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele diz que teve um problema
não um problema em si, mas Deus deu uma experiência tão arrebatadora a ele, que ele foi levado para uma dimensão espiritual que era inefável, era tão gozosa, que ele disse que não tinha nem como descrever essa dimensão. Alguns escritores dizem que Paulo foi ao terceiro céu e viu coisas grandiosas, mas ele mesmo diz, para que eu não me gloriasse. Eu acho legal, porque corrige muito da nossa teologia contemporânea. Tem gente que não tem nem um lapso de experiência com Deus, já está batendo a língua com os dentes. Ah, vi um anjo, aleluia, um anjo, gente, eu vi um anjo. Gente, se você vê um anjo, você cai de costa. O anjo não é bonito, não. Não, foi um ser de luz, assim, bem iluminado. A Bíblia diz que quando Isaías olhou que viu, ele disse, meu pai, aterrorizou. Deus, misericórdia, baixou a cabeça de tanto terror. Não terror no sentido de maldade, mas aterrorizadora aquela imagem. E a gente vai compreendendo que o Senhor é esse Deus que se mostra para nós de uma forma tão profunda, tão extraordinária. Nós estamos diante de um Deus que Paulo diz que por conta dessa visão, Deus colocou um espinho na carne para que ele não se gloriasse. E ele rogava todos os dias para Deus, Pai, tira esse negócio de mim. E a Bíblia diz que era um espírito da parte do inferno que esbofeteava, como que se feria Paulo. E Paulo dizia, tira de mim. Ele diz, por 3 vezes eu roguei, e por 3 vezes o Senhor respondeu, não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Diga glória a Deus por essa palavra. Esse nível de fraqueza, irmãos, não é essa coisa melancólica, depressiva, que você diz, então, pastor, eu tenho que viver como um fraco, tipo assim, cabisbaixo. Ele diz, não, quando ele fala de quando estou fraco ou ferido por alguma afronta, mas meu coração continua depositado nas mãos de Deus, aí é que eu estou vivendo na força. A força está aí, porque aquele que é o meu Deus jamais me abandonará na minha fraqueza. É aí que Deus se revela como o grande, o poderoso. E aí João diz, importa que eu cresça, que ele cresça e que eu diminua. João vai para o prato. A cabeça de João vai para um prato, João Batista. E ele manda perguntar antes disso, pergunta lá se é o Cristo ou vai vir outro. Quando disse não é ele disse, então tá bom, eu já posso morrer. Porque o forte já chegou, porque o poderoso já chegou, porque o onisciente já chegou, porque aquele que vai declarar que toda autoridade foi dada no céu e na terra para ele, já pisou o chão da história, e aqueles que estão do lado dele são muito mais que vencedores. Você pode dizer amém para essa palavra? Muito mais que vencedores. Nós estamos reunidos aqui como um exército de gente que vence, de gente forte. Mas não é forte porque tem força tão somente, é porque a sua força está no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você entendeu essa palavra? Diga amém. Isso aqui é lugar de se encher desse poder. Aqui é lugar de dizer, se eu estou colado com Deus, Deus está comigo, eu estou em Deus. Se eu estou vivendo em obediência, quebrado meu coração e minha vida diante dele, praga nenhuma chegará à minha tenda. Não significa que em algum momento o mal não vai querer bater lá. Não significa que eu não vou sofrer afronta. O que eu estou te dizendo é que no fim das contas, o mal não vai prevalecer contra a sua vida. No final das coisas, sua vida nunca vai ser resumida por o mal me tirou do centro da história. Jamais. Porque o mal também não tirou Jesus do centro da história e da vida. Se você pensar bem, o diabo se alegrou quando os religiosos da época, os judeus, julgaram Jesus e disseram, nós vamos fazer com que ele morra.
E aí jogou lá para o Sinédrio mandou para Pilatos, Pilatos devolveu para o Sinédrio, depois mandaram Jesus para a cruz, e lá na cruz, ouça bem isso, eles estavam achando que é eles que estavam mandando, eram eles que estavam direcionando a vida de Jesus, eram eles que estavam guiando Jesus, mas no momento exato, o Filho de Deus abriu sua boca e declarou: está consumado. Eita glória! Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a palavra diz: e ali ele expirou. Ninguém tocou nele, ninguém matou ele, ninguém tirou a vida dele. Ele disse em João que a daria, e ele deu. Ninguém tira. Assim acontece dentro do circuito de vida daqueles que vivem para a glória de Deus. Ninguém tira. É Deus que dá. É Deus que entrega, mas Deus entrega não é para que você seja levado para um lugar de angústia e dor, mas no fundo você vai cair nas mãos de Deus, porque Jesus diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O servo de Deus que confia no Senhor na aflição, quando não houver mais possibilidade nenhuma de caminho, sabe por onde é que Deus vai empurrar você? Para as mãos dele. E às vezes eu vejo algumas pessoas agindo com tanta... Um dia desse eu cheguei para uma pessoa e disse: como é que está você, meu irmão? Ele disse: ô meu irmão, estou na mão de Deus. Estou na mão de Deus, com a cara de jegue, aquela cara de gente doente. Irmão, como é que você diz que está na mão de Deus e fica com expressão de vida dessa? Essa coisa de dizer: estou na mão de Deus, como se fosse qualquer mão, irmão. Abre a tua boca e diga: eu estou nas mãos de Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida, é Ele que me guia. Eu estou nas mãos de Deus. Você já fez isso também? Como é que você está? Eu estou na mão de Deus. Como se fosse qualquer mão. Eu não quero pregar sobre isso, não. Eu não vim com essa palavra, mas eu quero continuar dentro dessa direção que o Espírito está gerando para nós. Abra a sua Bíblia no o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo 20. São 18h37. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao versículo 11. Você encontrou, diga amém. Amém. Não encontrou, diga: pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Olha para quem está do lado e fala: me ajuda aqui, eu não sei onde é que está, não. Pede socorro aí. Amém. Vamos ler o texto. Está dentro dessa mesma direção do que Deus quer nos falar nessa noite. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente por tempo. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei.
Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles os fizeram e o aplicaram na úlcera, e ela se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero me deter nesses sinais maravilhosos, porque todo sinal maravilhoso de uma intervenção divina tem muito a ver com o trato da soberania de Deus e da vida que está ali, nessa conexão com o próprio Deus. O que eu quero pensar nessa noite com você é algo assim bastante simplório, e que possivelmente você já tenha ouvido, ou você mesmo já tenha perguntado, ou você nunca fez a pergunta, mas é importante para você fazer essa pergunta continuadamente. Quando a vida parece acabar, o que é que eu vou fazer? O que é que eu farei? Quando a vida parece acabar, quando chega um decreto de morte, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que fazer em instantes como esse? Quais são as atitudes que eu preciso tomar? Ou, em tomar essas atitudes, qual o reflexo disso para a minha fé? O que isso revela a respeito de mim e da comunhão que eu tenho comigo, com a vida, com Deus e com as pessoas? O que a gente está vendo aqui nesse texto é uma história a respeito de um grande homem, um rei estabelecido em Judá, chamado Ezequias. O pai desse homem aqui foi um problema. Ele foi criado numa casa onde o pai era o rei, mas vivia de maneira completamente desvairada, não vivia sem temor a Deus. Mesmo assim, o Senhor reservou a vida desse menino, tornou-o homem. E quando o seu pai morre, com 25 anos de idade, ele assume o trono de Israel. O seu nome, Ezequias, significa Deus é a minha fortaleza. Em outras similaridades adjetivas, era como se Deus estivesse dizendo: olha, esse homem aí tem um significado de vida de alguém de coragem, de alguém ousado, de alguém que eu vou levantar para fazer algo extraordinário. Com 25 anos, esse homem sobe no trono de Judá, que era parte de Israel, que o Senhor estava, como que dizendo, separando, porque por meio de Judá viria o leão da tribo de Judá, que é Jesus de Nazaré. Por meio dessa tribo Judá nasceria o Messias. Então esse homem faz parte da história da salvação. Ele está lá em 600 e alguma coisa na história de Israel, que faria parte da história da salvação, e Jesus viria da sua genealogia, porque ele é da genealogia de Davi. Veja alguém com pedigree, alguém de importância, alguém que estava fazendo um trabalho extremamente grandioso para Deus, alguém que estava numa posição de liderança sobre uma nação, a quem Deus havia constituído como sacerdote para todas as nações. Ezequias era um homem de centro,
era um homem de muita importância para Israel. No capítulo 19 do mesmo livro, o segundo livro dos reis, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, que era um problema sério na vida de Israel, sitia a cidade, ou seja, cerca a cidade. Nós já estudamos sobre isso, tirando o livro de Isaías, a partir do capítulo 40. Quando Israel é sitiado pela Síria, e esse homem aqui devia estar com mais ou menos 30 anos de idade, Ezequias, e ele lidera o povo para um dos maiores eventos da manifestação do poder de Deus na história de Israel. Ele lidera o povo de Israel. Ele cria estratégias, mas uma das coisas mais extraordinárias da vida desse homem é que quando Senaqueribe, o rei da Síria, manda uma carta, e essa carta foi lida, afrontando todos aqueles israelitas que moravam naquela redondeza, pedindo para que eles se rendessem, porque o Deus dele, o Deus de Ezequias, jamais livraria eles da mão da Síria, porque nem o Egito foi capaz de fazer. A Bíblia diz que essa carta chegou na mão de Ezequias, e quando a carta chegou na mão de Ezequias, ele não procurou o STF, ele não procurou o Ministério Público, ele não foi para a mesa de um bar comer água desesperado, ele não foi dar uma pegada firme em algum lugar onde a sua mente pudesse espairecer. A Bíblia diz que ele pegou aquela carta e foi para o templo do Senhor, e no templo do Senhor ele se prostrou e leu a carta diante de Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele lê a carta, o profeta de Deus chega e diz: ei, o Senhor mandou vir aqui nesse prédio, nesse lugar, onde você veio buscar a presença dele, Ezequias, para dizer que a vitória já está certa. E daqui a um pouquinho de tempo mais, a Bíblia diz que nessa batalha, 185 mil soldados da Síria foram caídos no chão, mortos pelo poder de Deus, sem que ninguém levantasse uma arma sequer. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Então esse homem tem história com Deus, esse homem anda com Deus, esse homem conhece a Deus, sabe da importância dele dentro da história de Deus. Mas esse homem passa por um processo agora de adoecimento. No livro de Reis, capítulo 18, versículo 5, a Bíblia diz que nunca houve um rei igual a Ezequias, e nem depois dele houve outro igual. Para você ver o nível de importância. Mas deixa eu te dar uma palavra. Não existe ninguém imune a aprendizados, a toques, a manifestações de Deus. Não existe ninguém imune, por melhor que seja, que em algum momento, ou mal, ou o próprio Deus, chegue perto para provar a fé. E aqui vem uma sentença de morte. E vem uma sentença de morte porque aquele homem está acometido de uma enfermidade. Uma enfermidade que para aquele tempo era uma enfermidade que não se curava tão facilmente. Era uma úlcera, era uma ferida como que um câncer estava corroendo. Esse câncer, ele foi adquirido possivelmente em batalhas. Nessas batalhas, no capítulo 19, a Síria sitiando, foram quase 3 anos de Israel ali dentro se movimentando, e Ezequias estava dentro do processo. Possivelmente ele sofreu uma baixa de imunidade, ele adoece, e ele pega essa doença, mas como é um homem destemido e um soldado, ele continua na luta e na batalha. Mas chega um momento em que Deus precisa testar o coração desse homem. Essa é a minha compreensão. Chega um momento em que Deus olha para esse homem e diz: existem algumas coisas que precisam ser mexidas na vida dele, para que ele desperte para a vida, para que ele acorde para a vida. Então não existe nada mais extraordinário do que um anúncio de morte. Tem até uma música que eu acho legal, às vezes quando Nara canta: hoje eu tive tanta sorte, a danada da morte. Já viu aqueles memes, né, da internet? A danada da morte passou perto. E chegou a morte na casa de Ezequias. E vem por uma palavra profética.
E a palavra profética vinha da boca de um dos homens mais credibilizados dentro de Israel. Haviam outros profetas, mas Deus disse: olha, a morte chegou aqui. Tem um encontro seu com a morte hoje. A morte chegou. Ele não imaginava, ele não esperava a morte. Ele não sabia que aquele poderia ser o último dia da sua vida. Ele não sabia que naquele instante o que lhe esperava a partir dali seria um abismo entre viver. E eu não sei o que acometeu o coração e a mente dele, porque eu nunca tive uma sentença de morte estabelecida sobre mim. Mas sei que aqui nessa noite tem muita gente que já viveram situações, ou já viveu situações, em que a morte cheirou, e você sentindo aquela angústia, aquele absinto na alma, se prostrou diante de Deus e disse: Deus, me faz viver um pouco mais, pela vida dos meus filhos, pela minha casa. Nós não sabemos ainda o que é viver enquanto a morte não se aproxima e sopra no nosso ouvido: ei, hoje eu vim lhe buscar. Ezequias ouviu isso. A morte chegou aqui. E Deus, naquela possibilidade, trazendo esse pavor, essa experiência nefasta, que pode acometer a vida de qualquer um de nós, que pode nos surpreender, porque a maioria de nós vivemos como se fôssemos Highlander, como se não fôssemos morrer, como se nós fôssemos seres que não querem nem pensar sobre a morte. Pense, porque ela vai chegar. Pense, porque ela pode estar próxima. Pense, porque viver é a única condição de ter na morte a sua didática. Chegou na casa de Ezequias, e a primeira palavra que Deus falou para ele foi: a morte chegou aqui. Põe em ordem a tua casa. Possivelmente algumas coisas estavam desarrumadas na vida daquele homem, na família daquele homem, na estrutura da casa, não só a casa física enquanto palácio, lugar de administração, mas ele tinha outras correspondências para a vida. A ideia é: se você tiver que morrer, tem que estar as coisas organizadas. Você precisa colocar as coisas em ordem hoje, porque amanhã tu vai morrer. Imagina se chega uma sentença dessa para você hoje: põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer, e é amanhã. E Deus te desse um dia de vida. O que é que na tua casa, na tua existência, naquilo que tu representa, o que tu farias diferente daquilo que tem feito hoje? Deus tocou na casa do cara e diz: olha, já que vai morrer, precisa organizar a casa. Eu fico pensando que um pedido desse é um pedido meio esquizofrênico. Se eu vou morrer, eu quero lá saber de arrumar nada. Que arrume quem fica aí, que minha mulher arrume, que meus filhos arrumem. Eu tenho um dia de vida, eu vou cair na gandaia. É o último dia, eu vou cair na gandaia. Ele diz: não, primeira coisa, organiza as coisas, porque tu vai morrer. Minha avó era interessante. Ela dizia assim: todo dia ela tomava banho, obviamente, porque velho não gosta de tomar banho. Meu avô só tomava banho uma vez por semana, que Deus o tenha na glória. Ainda dizia assim quando mandava tomar banho: eu estou cagado, não saio de casa, não faço nada, não corro, não sou jogador de futebol, não faço nada. Era uma vez por semana, todo sábado ele tomava banho, era sábado. Minha avó tomava todos os dias, passava talco, deixava uma sacolinha com peças íntimas. Ela dizia uma coisa bem interessante: bota aí uma caçola, bota aí um sutiã, porque se de repente eu cair e for para o hospital e chega lá com a caçola suja, eu não vou gostar disso. Ela sempre se preparava para esse momento fatídico, mas uma das coisas que ela dizia é: eu não quero que ninguém fale mal da minha caçola.
tem que estar limpa. Ela colocava em ordem aquilo que de alguma maneira constituía para ela um nível de vergonha se isso acontecesse. Como se Deus estivesse dizendo numa noite como essa, se você tivesse pouco tempo para viver, e se Deus falasse para ti, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer. Quais são essas coisas que estão desorganizadas na sua família? O que é que está perdido? O que é que está fora de lugar? Quais são as gavetas da vida e da existência que precisam ser arrumadas? O que é que precisa ser organizado para que quando você saia, as coisas fiquem bem? Me fez lembrar aqui agora uma história de Eliseu com os profetas que ele cuidava. A Bíblia disse que um desses rapazes morreu, e a sua esposa chegou para Eliseu e disse: olha, o teu servo morreu e deixou uma dívida, e estão pegando os meus filhos como escravo, e nós não temos como pagar essa dívida, e meus filhos estão indo como escravo. Eu fico pensando sempre nessa história, como dizendo a responsabilidade de um pai em organizar a casa e a vida, a responsabilidade de uma mãe de organizar a casa e a vida, a responsabilidade de um filho para dar garantia de que quando você passe, as coisas estejam bem, e não você deixar a sua casa endividada, a sua casa quebrada. Eu não tenho medo de dizer, não estou recebendo nenhuma revelação de Deus, que tem muita gente aqui que esconde a vida financeira para a família, e se hoje partisse, deixaria um pepino para descascar dentro de casa. Deus está dizendo nessa noite: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem aquilo que de alguma forma está sob o seu controle, que é um aparato de vida, que é um instrumento por onde você se move para a história, a sua função, sua paternidade, sua maternidade, seu estado de filiação. Você como empreendedor, põe em ordem essas coisas, porque possivelmente, caso você deixe a vida, ninguém terá responsabilidade sobre aquilo que não sabia. Essa noite é noite onde Deus está dizendo: eu quero tocar na tua vida, no que diz respeito à tua casa, aos teus relacionamentos familiares. Põe em ordem teu relacionamento conjugal. Põe em ordem o teu relacionamento com os teus filhos. Põe em ordem o teu relacionamento com os teus pais. Põe em ordem os teus relacionamentos com os teus irmãos. Põe em ordem, porque tu não sabes quando o Senhor te tomará. Isso é imprescindível. Por que que Deus chama atenção primeiro para isso? Já que ele ia morrer, por que cuidar das coisas? Porque existem responsabilidades que são intransferíveis. Elas são minhas e só eu posso de alguma forma interferir sobre elas. Deus tocou na casa e disse: arruma a casa, organiza a casa. Essa noite ele está te dizendo: olha, antes que você vá, põe em ordem a sua casa. E é hoje o dia que Deus está dizendo: organiza essas coisas. A segunda coisa que o texto vai nos levar é que Deus não toca só na casa. Ele diz: tu vais morrer. Ele toca na vida daquele homem. Depois de dizer da casa, ele diz: agora é com você. Porque às vezes a casa pode estar em desordem, mas eu estou vivo. Às vezes a casa pode estar precisando de interferências, mas eu estou vivo. Eu me mantenho. Mas ele está dizendo: você vai morrer. Deus tocou na vida e diz: olha, pode se organizar, que amanhã você vai morrer. Eu fico imaginando sobre o que é que ameaça a sua vida. O que é que você teme? O que é que dia a dia você é capaz de dizer: olha, gente, eu não quero morrer não.
Ninguém quer morrer. Tem alguém que quer morrer aqui? Diga glória a Deus. Tem alguém que quer morrer aqui? Nem levante a mão, viu, Daniel? Senão eu vou começar a orar já por isso. Ninguém quer. Todo mundo quer viver. Mas chega um tempo em que Deus nos faz lembrar que nós não somos Highlander, nós somos mortais. E que a qualquer momento a gente pode ser tirado da terra. Me faz lembrar a rapidez com que coisas acontecem. Eu tinha amigos. Uma vez eu fui para um micareta quando eu era garoto. Micareta é carnaval fora de época em Itajuípe. Não é do tempo de vocês, não. Eu também sou novo, mas é porque eu sou precoce. Chegando em Itajuípe, eu e uns amigos federais, aqueles amigos maravilhosos, um amigo meu pediu a moto de um colega, me dá uma moto aí para a gente dar um giro. Cidade pequena. Ele sabia andar de moto e tudo. Ficamos na praça. E ele pegou a moto e deu uma saidinha. Foi dar uma volta lá pela Pitangueira. Quem conhece Itajuípe sabe. Foi dar uma volta. De repente alguém vem dizendo: Carlinhos caiu. Como assim? Caiu e bateu a cabeça no meio fio. E foi levado para Itabuna agora com traumatismo craniano. É mentira, para de brincadeira. Sério. 5 dias depois esse camaradinho estava morto. Meu amigo íntimo. Me lembro da dor e da angústia. Eu não era cristão, mas aquilo me chamou a atenção para a rapidez com que as coisas acontecem. Deus toca a vida. Às vezes a gente se apega a tantas coisas pequenas. Você tem um filho, você tem um pai, você hesita dizer que ama, hesita estar perto, hesita cuidar, hesita transitar no coração e no afeto desse pai, desse filho, dessa mulher, desse marido, desse pai, dessa mãe, desse amigo. Você hesita transitar sem saber que as coisas são tão rápidas. A vida é um vapor que aparece e logo desvanece. Ezequias estava consciente de que Deus estava tocando a vida dele e dizendo: você vai morrer, você não vai ser curado. E era um homem de pedigree, era um homem que tinha em si a marca daquilo que a gente chama de coisa boa. Um homem que tinha uma história com Deus, um homem que tinha um posicionamento em Deus, um rei que tinha proeminência. Era um grande instrumento de Deus, mas nem isso fez com que Deus não tocasse a vida dele e dissesse: você vai morrer, põe a sua casa em ordem. E agora eu quero te dizer, e aí? Deus está perguntando para mim, para você, tocando em você nessa noite. Eu estou tocando a sua vida para dizer que você é falível, que você é mortal, que você não se arrogue pelo simples fato de dormir e acordar todos os dias, de comer, de ter um trabalho, de ser uma pessoa feliz, de ter muitos amigos e família, que você é imortal. Não, nós morremos. A pergunta seria: quando a vida parece acabar, o que é que eu faço? Deus toca a nossa vida. Há uma parábola que Jesus conta sobre um homem que enriquece de maneira, já era rico, mas ele enriquece subitamente por meio de uma grande safra. E a Bíblia diz que produziu tanto que ele construiu mais celeiros e disse para a sua alma: alma, tem muitos bens em depósito, come, bebe, folga, regala-te, você está garantida para o futuro. O que você tem agora dá para viver até morrer. E a Bíblia diz que veio uma voz e perguntou: homem, ô louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Deus está dizendo: olha, eu gosto de tocar algumas vidas, para fazer com que os indivíduos reflitam sobre a possibilidade de que são mortais. Tem gente que é carcomido pela arrogância, que se acha tão importante, tão forte, tão único, que imagina que não vai morrer. Teve um que uma vez eu falei: e aí, tu acha que vai morrer? Não, eu vou ser como Elias, eu vou ser transladado, eu vou ser arrebatado na carruagem de fogo, eu não vou provar morte. Eu digo: olha que bandido, rapaz, está afim de provocar a Deus. Como Ezequias foi tocado de uma forma especial,
E é uma forma especial, porque nós vamos agora entender que são nesses momentos em que a morte chega perto de nós, ou um decreto de alguma situação que nos desestabiliza e nos põe em possibilidade de não viver entre os mortais, que Deus vai sondar o que está no coração desse homem. Porque Deus não quer só tocar na casa e no homem, Ele quer tocar no coração do homem. Quem vê cara, não vê coração. A Bíblia diz que Deus é quem vê o coração. Só Deus vê o coração humano. E aí chega para esse homem. Por que ele é especial? Por algumas razões. Quando Deus toca o coração dele, a reação do coração não é sair por aí, não é desvairadamente se desesperar, não é tomar alguma coisa para abreviar a morte, fazer uma eutanásia, não é sair por aí em rota de fuga, porque nós conhecemos os homens a partir das pressões que eles sofrem e como eles respondem a essa pressão. Ezequias, ele poderia naquele momento dizer: já que eu tenho um dia, deixa eu banalizar, eu vou cair na gandaia. A gente chama aí a galera para tocar aqui em casa, traga cerveja, traga cachaça, está tudo liberado. Como foi em Titanic, né? Quem assistiu Titanic? O barco já ia afundar, todo mundo já sabia. Mas o que aconteceu? Eles disseram: libera a festa, libera as bebidas. Do que vai adiantar essa cachaçada toda aqui se o barco vai afundar? Mas ninguém está sabendo não, segura a onda. É o que está acontecendo com a maioria de nós. Esse barco chamado mundo está afundando. É por isso que está tudo liberado. Está tudo liberado. A anitatização da vida. Anita, não é remédio não para verme não, é aquela jovem senhora. É o símbolo hedonista de uma geração que busca o prazer e nem pensa na possibilidade de morrer. Porque na possibilidade de morrer, eles dizem: eu vou abreviar logo, eu vou cair mesmo, vou fazer o que eu não... Tem muitos que estão aqui nessa noite que diriam: se eu tivesse um dia de vida, descreva. Ezequias, ele tem um estímulo para viver diferente, porque ele só aprendeu a viver para Deus. E a Bíblia diz que quando a danada da morte chega perto dele, sopra no ouvido, a palavra de Deus diz no capítulo 20, que ele deitado como estava, ele permanece, ele se vira para a parede, e aí você vai conhecer o conteúdo do coração de um homem, quando ele está vivendo sob pressão. Conheço muita gente que vivendo sob pressão já xingou a vida, já xingou o pai, já xingou a mãe, já culpou o outro. Isso aqui está acontecendo comigo por causa de tal coisa. Desgraçado, isso aqui é o governo, isso aqui. Muita gente. Ezequias, quando foi tocado em si, quando Deus tocou no seu coração, dizendo: olha, você vai morrer, a palavra de Deus diz que ele toma algumas atitudes que são extraordinárias, que vai definir o futuro dele, que vai definir a história dele, que vai definir não só a história dele, mas vai ser para nós uma revelação do que Deus pode fazer na nossa vida. Quando ele toca a vida da gente, a gente compreende essa mortalidade, e a gente permite que a dor, a gente permite que a dificuldade chegue perto de nós, porque é aí onde Deus vai provar o que está dentro. Deus tocou o coração dele, e a palavra de Deus diz, veja comigo aí o texto, ele se voltou com o rosto para a parede e orou. Ele orou, Senhor. Ele se volta para a parede como uma atitude de dizer: eu não quero pensar em nada a não ser no nada, mas meu coração vai se voltar para Deus, e eu quero falar com Deus sobre isso, porque a alma dele estava corroída pelo absinto, pela dor e pela amargura de que iria morrer, porque a doença era incurável. O que ele fez?
eu diria que muitos pagariam os melhores médicos para dizer, não, não é isso aí, Isaías está errado, não, eu tenho grana, eu tenho poder, eu vou sair por aí, vou buscar a forma, eu não vou desistir. E ele também não está desistindo, pelo contrário, quem se vira para a parede, se voltando para Deus, não está desistindo de nada, pelo contrário, está construindo aquilo que sumariamente é capaz de fazê-lo permanecer em vida. Ele ora, ele se volta para a parede, ora ao Senhor, e a oração dele é extraordinária. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E chorou amargamente. A gente que lida com psicologia, existem 4 fases do luto. Uma das fases do luto é a barganha. Quando a gente para e diz, deixa eu dar uma barganhadinha aqui, olha, se eu viver, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, vou ser o melhor filho do mundo, me deixa viver, eu vou consertar aquilo. Uma vez um colega meu, eu fui pastor de adolescentes, e um dia fizemos um retiro, e ali naquela joia do Atlântico, tem uma barrinha, um bracinho de rio, maré enchendo, mais ou menos uns 15 meninos, uma bola caiu na água, foi pulando de um em um, e 15 meninos foram descendo, e a gente observando, os moleques descendo, e o desespero, alguns quase, a gente pulou, pegou, foi, e ficou um lá dentro. A gente olhava assim, Antônio, o nome dele. E Antônio dizendo, contando o testemunho no retiro. Ele disse, chegou um momento que ele não conseguiu mais bater perna porque deu cãibra. E ele fez uma confissão para Deus. Ele disse, Deus, se o Senhor me salvar disso aqui, eu vou ser o melhor Antônio possível na vida. Eu vou ser o menino mais correto possível. Eu não vou mais viver na zoeira. Eu vou me tornar um cristão, vou viver para a tua glória. Isso é Antônio que dizia. E começou a chorar. E ele disse que de repente, ele falou, não tenho mais como bater perna, que estou em cãibra. Aí ele soltou o corpo, pisou em cima de uma pedra. Ficou na pedra. Ele disse que não acreditou que ali era uma pedra, a distância que estava da praia. Mas ele disse, eu não quero nem duvidar, porque se eu duvidar aqui, eu não orei a Deus, Deus não disse que eu não fiz uma promessa, Deus vai me... E ficou em cima da pedra. Tinha um camarada que era jogador de futebol aqui em Ilhéus, o nome dele era Urubu, ok? Porque ele era forte, ok? E aí, era nadador, pegou uma corda e uma prancha, foi lá em direção a Antônio, tirou Antônio. E de fato, quando Antônio pisou em terra, ele disse, a partir de hoje, eu morri e Deus me deu vida, então minha vida agora é dele. E Antônio se converteu a Jesus. Ezequias possivelmente estava tendo a sua experiência de conversão da alma e do coração. Porque poderia ser a última possibilidade, ou a última das possibilidades, a que ele poderia clamar para que a vida dele não cessasse. Ele se voltou para quem? Ele se voltou para Deus. E a Bíblia diz que ele diz para o Senhor algumas coisas que parecem barganha. Ele disse, Deus, lembra meu Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito aquilo que o Senhor aprova. Eu lhe diria que essa oração, ela não faz sentido para Deus, porque Deus não abençoa ninguém por conta de méritos, é a sua inteira graça e bondade. Mas o nível de ousadia daquele homem, como sendo as suas últimas palavras antes de ter a sua vida ceifada, é fazer reconhecido que de alguma maneira ele teve uma experiência com o Senhor, e essa experiência prevaleceu
prevalecia ou prevalece em todo o tempo. E é dessa experiência que ele está se valendo. Ele tem consciência de que Deus não é Deus tão somente, que Deus é o Senhor da vida dele. E quando ele diz Senhor, é porque está embutido na ideia de que ele tinha um dono, que ele tinha um regente, que ele tinha um supridor, que ele tinha um mentor, um rei sobre ele, um guia sobre a vida dele. E ele diz: Senhor, lembra, eu tenho te servido. E a palavra de Deus diz que ele se volta e chora amargamente. A pergunta seria: como é que Deus viu isso? Olha o que o texto vai dizer. Antes que Isaías deixasse o palácio, a casa dele, a palavra do Senhor veio ao profeta. Deus falou com o profeta: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Aleluia. Deus não só ouviu a oração, mas ele leu cada lágrima derramada por aquele homem. Eu ouvia a sua oração, eu ouvia as suas lágrimas. Existe algo embutido no coração de um homem e de uma mulher que teme a Deus, que não se desespera diante da possibilidade de ter a sua vida ceifada. E a Bíblia diz que Deus ouve e vê e enxerga, assim como Ele vê nessa noite. Você que está aqui, que tem vivido decretos de morte, decretos de falência, decretos de não continuidade da vida, e Ele diz: eu tenho visto o teu choro, eu tenho ouvido as suas orações. Não cesse de orar, não cesse de chorar na minha presença. A palavra de Deus diz que esse homem recebeu do Senhor a promessa de que ele não morreria. Sobrenatural. Só que tem um problema. A causa da morte dele não desapareceu porque ele recebeu um decreto de vida. A causa da morte era a úlcera. Eu penso às vezes que Deus, quando toca o coração humano, a nível de maturidade, Ele revela algumas coisas interessantes. Existe algo que é do campo do sobrenatural, que só Deus pode fazer, eu não consigo, é prolongar os dias. Mas a doença, o profeta poderia botar nas mãos, orar e dizer: seja livre dessa enfermidade. E no mesmo instante a enfermidade fechar. Mas a Bíblia não diz isso, porque a Bíblia ainda tinha algo, Deus ainda tinha algo para entender do coração de Ezequias, a nível da compreensão do que seria sobrenatural e do que seria natural. O que é sobrenatural só Deus pode fazer. O que é da natureza, aquilo que é do humano, na possibilidade, quem tem que fazer sou eu e você. Ele diz: eu vou prolongar os teus dias, mas a úlcera, você vai ter que obedecer um comando. Versículo 7. Então disse Isaías: preparem um cataplasma de figos. Eles fizeram e colocaram na úlcera, e ela se recuperou ou foi curada. Olha para mim. Quando Deus atinge o coração da gente dizendo: eu vou lhe dar vida, e Ele diz: eu tive misericórdia e te poupei. Sabe, Felipe, eu acho que você deve ter tido essa sensação, né? Quando saiu do carro tonto, sem saber o que tinha acontecido, disse: cara, eu estou vivo. Mas existem elementos que ali foi o sobrenatural. Mas quando você sai dali, existe algo que é natural e humano, e quem tem que fazer é você. No processo da cura daquilo que poderia produzir a sua morte.
Ezequias foi uma úlcera. Você sabe quais são essas úlceras e feridas na sua existência que hoje está corroendo, está gerando um câncer existencial que está produzindo em você a possibilidade de não viver bem, com qualidade. Você sabe o que é. A vida dele era uma ferida, um câncer. Nós temos os nossos cânceres, aquilo que está nos matando constantemente, e Deus diz: eu posso até prolongar a sua vida, mas existe algo que você precisa tirar da sua vida para que você não morra. É aquela palavra que ele disse para a mulher que foi pega em flagrante adultério: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus veio numa noite como essa dizendo: eu toquei teu coração, toquei tua vida, toquei tua casa. Essa ferida aí tem a ver com você. Esse lugar de morte é você que tem que ter consciência. Ele vai te dizer o que fazer para curar, mas quem tem que fazer é você. Jesus olha para os seus contemporâneos e diz: se tua mão te faz tropeçar, arranca de ti. Porque é melhor entrares na vida faltando uma mão do que todo o teu corpo ser lançado no inferno, onde o fogo não se apaga e o germe não morre. Você já deve ter feito uma oração um dia: Senhor, arranca o meu braço, Pai. Aí Deus diz: não, se Ele está te fazendo tropeçar, é tu que tem que arrancar. Bota aí e acusa. Existem lugares de morte que Deus está dizendo aqui nessa noite: ei, você sabe, eu tenho cura para isso. Eu tenho um cataplasma da graça do Eterno. Eu tenho um cataplasma que, se você começar a usar sobre isso aí, vai ser curado. Porque eu quero prolongar a tua vida e a tua história. Mas tem algo que é você que tem que fazer. O que é natural é seu, o que é sobrenatural é meu. Eu alongo sua vida, mas aquilo que tem que ser feito, que está arrancando a sua vida, é você. E eu sei que nessa noite, a maioria de nós, você que está em casa, tem algo que está fazendo a nossa vida ser minada, saindo da nossa vida, da nossa história. Deus está fazendo com que você compreenda que algumas hemorragias, sangue, vida, está escorrendo de você, porque existem feridas pelas quais isso está saindo. Pecados, erros, enganos, dissimulações. Deus quer construir um futuro. Olhou para esse cara e disse: eu vou te dar um futuro. Tu vai sair, tu ainda vai. Está lá no livro de Isaías, capítulo 38. Depois que tu sair daqui, eu vou dar um sinal de que o que eu estou falando é a verdade. Eu vou atrasar o relógio de Acaz, o teu pai, a sombra dele, para mostrar que eu sou Deus. Porque às vezes a gente tem esse nível de incredulidade. Sim, como é que vai acontecer para eu acreditar? Me dá um sinal. Deus, me dá um sinal. Ezequias precisou de um sinal. Você que tem gente aqui que não precisa de sinal nenhum, já foi dado por Deus nessa noite. E há uma necessidade nessa noite de eu dizer: você quer ter o teu futuro construído? Comece hoje a dizer: a morte chegou perto, a morte está perto. Existe algo fazendo com que a vida seja escoada de você, e você precisa hoje, de uma forma desesperada, ter um encontro com o Senhor, voltar-se para a parede da sua existência, abrir sua boca e declarar para Deus e tê-lo como o Senhor, dizendo: Deus, me salva. Teu futuro está garantido pelo Senhor, se dentro dessa medida você permitir que Ele toque a tua casa, a tua vida e o teu coração. Hoje, a oração de Ezequias e a vida de Ezequias nos inspira a dizer: eu posso ter uma vida nova, eu posso ter um prolongamento de vida, se tão somente eu fizer cessar aquilo que
está fazendo com que fluido de vida seja escoada de mim. Essas hemorragias que já duram 12 anos, como a mulher do fluxo de sangue. É momento de tocar nas vestes de Jesus e dizer: me cura, me salva, prolonga a minha vida. A minha pergunta inicial foi: quando a vida parece acabar, o que é que eu vou fazer? Você vai ter que responder nessa noite. Para Ezequias, vai se voltar para Deus e dizer: só o Senhor é capaz de alongar os meus dias. Só o Senhor é capaz de dar sentido a mim. Eu não vou me voltar para médicos, eu não vou me voltar para mesas, eu não vou me voltar para satisfazer a minha alma nos meus apetites. Eu vou me voltar para a parede. Eu quero enxergar nessa parede como um espelho de mim mesmo, o lugar do nada, onde eu só posso encontrar o Senhor. E o Senhor nessa noite está aqui. Eu pediria que você ficasse de pé.